Eu sou Jonatas, psicólogo, sou psicólogo ACT, da terapia de aceitação e compromisso, sou especialista em saúde mental e eu ajudo você a ter uma vida significativa mesmo estando ansioso. Você já sabe, mas vale a pena reforçar que toda quarta a gente se encontra aqui na live Descomplicando, tá certo? Agora, queria falar uma coisa diretamente aqui para vocês, tá certo? E queria que vocês, obviamente, falassem comigo, interagissem aqui comigo. Você já me segue no Instagram? Já se inscreveu também no meu canal de YouTube? Não? Você está perdendo tempo. Nós estamos postando diariamente informações sobre a ansiedade. Você sabia disso? Você está por dentro disso? Se não, com essa consciência, eu dou a sugestão para você. Depois da live, corre lá nas nossas redes. É só você digitar tudo junto, Jonatas Amaral M, que você vai poder ter acesso a essas informações, tá certo? Só essa semana nós já postamos sobre mitos e verdades da ansiedade, nós já falamos sobre valores, falamos sobre a compreensão dos sentimentos difíceis que a ansiedade traz e tantos outros assuntos. Então não perde mais tempo, vai lá e vai ser um prazer ter você me acompanhando, interagindo ao longo de toda essa nossa caminhada. Recentemente vivi inclusive uma experiência muito interessante, pessoas até perguntando: ô Jonatas, vale a pena de fato você investir tanto tempo, toda semana para isso? E outras até perguntando: para que tudo isso? Sabe qual foi a minha resposta? Verbalmente, claro que sim. Agora, com a atitude, é essa aqui que eu estou nesse momento com vocês, provando. Essa é a minha grande resposta através das atitudes. Estando sentado aqui novamente com você, para a gente dialogar, para a gente conversar sobre esse assunto que é muito atual e que cada vez mais tem crescido no nosso país e com certeza em todo o mundo. Então, quando eu recebo mensagens, por exemplo, no privado, vejo os comentários aqui ao vivo nas nossas lives e vocês falando o quanto isso tem transformado a vida de vocês, gerando assim mudanças significativas, mesmo na presença da ansiedade, isso para mim diz muito. É a minha motivação, é o meu combustível e por isso essa é a minha resposta. Como vale a pena cada semana, cada encontro estar aqui com vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos nessa. Hoje nós vamos apresentar para vocês um caso que pode ser a realidade de muitos aqui. Eu desejo que a informação chegue até você para que você sinta um impacto na prática daquilo que nós vamos apresentar aqui, tá bom? A Aureci também chegando com a gente. Boa noite, John e todos. Boa noite, muito bem-vinda e de forma oficial, boa noite a todos, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre um caso e é claro que a gente traz aqui um nome fictício que nós colocamos de Joaquina, uma mulher de 36 anos que buscou uma terapia devido à ansiedade. Como é que a ansiedade se manifestava na vida de Joaquina? Preocupações constantes, medo do futuro e episódio de pânico. Quando a gente fala de pânico, você já sabe, nós estamos conversando aqui há algum tempo, que geralmente o pânico se manifesta no corpo. Então a gente pode falar aqui de coração acelerado, a gente pode falar aqui de mãos geladas, a sensação daquele suor frio, diante de outros sintomas que a gente já comentou. Então daí ela começou a evitar, preste bem atenção nisso, ela começou a evitar situações que deixavam ela desconfortável. Qual a consequência quando isso ocorre? Uma vida restrita, uma vida extremamente limitada. Mesmo falando rapidamente, mas o pouco que eu disse até aqui sobre Joaquina, muitos podem dizer que, olha, acontece comigo. Ou então, Jonatas, eu também tenho deixado muita coisa para trás. Eu estou distante de uma vida que realmente eu desejo ter. Sabe aquela história, Jonatas, de situações em que eu sinto o coração acelerar, que eu sinto medo daquilo que pode vir, aquela insegurança,
medo de ser julgado, medo de ser criticado pelo outro. Pois é, eu entendo você perfeitamente. Né? E é tão ruim sentir isso que muitas pessoas preferem então o quê? Evitar um determinado contexto na tentativa de também evitar essas experiências desagradáveis, que realmente são experiências difíceis. E eu acredito muito em você, eu acredito muito nessa história que você traz. Né? A maioria das pessoas que estão aqui já sentiu isso, né? Pessoas já sentiram essas sensações, inclusive já deixou ou talvez tenha deixado experiências importantes para trás por conta dessa evitação de sentir ansiedade. E eu acredito que é algo que você se aproxima. Agora, talvez possa ser que eu esteja aqui voando, falando alguma bobagem. Então eu gostaria, como tem sido ao longo dos nossos encontros, eu gostaria de interagir com você. Eu queria que você falasse comigo aqui, que se você já viveu isso, o pouco que eu falei, o pouco que eu relatei até aqui, que você colocasse aqui sim, né? Já vivi isso. Se nunca aconteceu com você, coloca aí não. Né? Não, olha, eu nunca vivi isso. Né? Enquanto você vai colocando aqui, deixa eu ser transparente o máximo possível com você. Por que eu faço essas questões? Porque eu gosto muito dessa interação. É a maneira, pessoal, que eu tenho de conhecer você. Né? Você que me acompanha, você que está chegando agora. É uma maneira em que eu me aproximo da sua realidade e isso ajuda a compreender todo o seu contexto e com certeza vai me ajudar a te ajudar. Cada vez mais te aproximar de uma vida significativa e isso é muito possível quando a gente tem essa conexão. Né? Então aqui, Josué já colocando aqui, com certeza eu já vivi. Né? Então, o pessoal colocando, Gisélia também sim, né? Colocando que já passou por essa experiência. Gica também, já vivi. Então olha só, tem muita gente, né, que já passou por essa experiência, outras que estão passando. Então nós vamos ver aqui o que é que acontecia com os picos de ansiedade de Joaquina, já que é uma realidade que se aproxima muito da sua. Por isso que vai ser interessante esse nosso diálogo de hoje à noite, durante a nossa live aqui, Descomplicando. Eu queria trazer um recorte específico, um contexto específico, embora isso tenha generalizado para a vida de Joaquina, mas eu queria começar falando sobre o trabalho. Né? No trabalho, ela precisava participar de eventos sociais, fazer apresentações, muitas vezes para um público grande, outras vezes para um público pequeno, mas o certo é que ela estava sempre demandando, né, ou precisando estar em contato com o público, com pessoas. Daí quando Joaquina ela pensava nessa aproximação, né, dos períodos de fechamento, das metas que o trabalho exigia e a apresentação do trabalho como um todo, independente do público, se era grande ou se era um público pequeno, se era conhecido ou se era um público desconhecido, ela já se deparava com ansiedade. Era isso que acontecia. E aí ela relatava muito o quê? Insônia, coração acelerado, suava bastante, sensações de desmaio. Eu não sei se você lembra, mas nós falamos também na nossa live anterior, para quem estava conosco, que a ansiedade ela provoca uma somatização no corpo, tonturas, nós falamos sobre isso, mas Joaquina ela relata a sensação de desmaio. Isso também é possível. Então o trabalho foi só um exemplo de tudo que tem acontecido ou que estava acontecendo na vida de Joaquina. E como eu falei, isso foi generalizando para outros contextos, para as outras áreas da vida de Joaquina. E essa era a realidade de Joaquina, dessa pessoa que nós estamos trazendo aqui hoje para o nosso diálogo. Mas olha que coisa interessante. Joaquina valorizava estar conectada com pessoas, interagir com pessoas. Por isso, ela buscou a terapia. Ela estava distante de tudo isso. E uma dor surgiu com essa experiência da ansiedade. E eu queria que você gravasse essa frase, se possível até anotasse, olhando para mim. Onde há dor, encontramos valor. Eu vou repetir, tá? Onde há dor,
encontramos valor. Pode ter a plena convicção que o que fez Joaquina buscar a terapia foi essa dor junto com essas experiências da ansiedade. Porque a dor revela a distância que Joaquina estava daquilo que era extremamente importante para a vida dela. Não vamos nos aprofundar aqui sobre valores, pois nós temos, inclusive, no nosso canal do YouTube, um vídeo que fala só sobre isso. O que é, como identificar, ele está lá no vídeo, tá lá no YouTube, tá esse vídeo. Aqui o tempo é curto, não dá para a gente aprofundar, mas vale a pena você ir lá, inclusive, aproveita, se inscreve, deixa o seu joinha, compartilha, a informação ajuda, a informação transforma. Então é muito interessante que você contribua nesse processo. Se está fazendo diferença na tua vida, eu tenho certeza que a gente pode, ao espalhar essas informações, transformar a vida de outras pessoas também, tá certo? Mas uma das intervenções feitas com Joaquina foi ajudá-la a ter clareza dos seus valores, de se comprometer com esses valores e vivê-los. Foi uma intervenção extremamente eficaz e muito importante. Então, dessa forma, ela teria uma vida com muito sentido, uma vida plena, mesmo na presença da ansiedade, mesmo a ansiedade estando presente. A grande questão é que os espaços estavam preenchidos na vida de Joaquina com uma luta. E essa luta era: eu preciso tirar essa ansiedade. Eu preciso deixar de sentir todas essas sensações que meu corpo traz, como também o que a minha cabeça fala. A cabeça não para de falar. Então, quando a gente fala dos pensamentos acelerados, esse diálogo o tempo todo, a mente conversando sem dar intervalo. Então, o desejo de Joaquina era: eu preciso me livrar de tudo isso. Então, quando isso passa a ser uma luta, isso também passa a ser um tempo e um espaço preenchido e acaba não sobrando espaço ou tempo para uma vida ser vivida. E era o que estava acontecendo com Joaquina, tá certo? E aí presta muita atenção em uma frase que eu vou falar aqui agora. É uma certa metáfora, ou pelo menos uma analogia, que eu acredito que pode deixar ainda mais claro o que nós estamos passando aqui. Nós não controlamos as ondas do mar. Aqui, talvez você já tenha uma experiência de ter conhecido o mar, ou você já viu pela televisão. Agora nas Olimpíadas passou aí para quem assistiu, para quem curte o surf, né? Então nós não controlamos as ondas do mar, mas nós aprendemos a surfar sobre elas. O que é que eu quero dizer com isso? Nós não controlamos a ansiedade. Nós não controlamos esses pensamentos acelerados, mas nós aprendemos a lidar. E quando nós aprendemos a lidar, aí a nossa vida fica extremamente significativa. E o inverso de uma vida restrita, o inverso de uma vida limitada, é o quê? A gente voltar para a nossa vida, onde tem um leque de opções, de valores para serem vividos. Tá certo? Então, talvez, nesse momento, você se veja na mesma situação que Joaquina lá atrás, quando Joaquina começou a terapia. Aquela situação de lutar contra as ondas. Agora imagine você, cada onda que você vê, você tentando parar. O cansaço que isso traz, o tempo que isso leva e o espaço que isso ocupa na sua vida. É muito diferente de quando você está surfando sobre ela. Então, eu não sei exatamente qual é a tua situação, mas eu acredito que se aproxima muito daquilo que nós estamos falando aqui, como alguns, inclusive, já colocaram, né? Muitos lutando, talvez, contra as suas emoções, muitos lutando contra os seus próprios pensamentos, mas eu quero te convidar a parar com essa luta, e aí eu vou te dar algumas dicas na live de hoje. Eu quero descomplicar para você, para que essas dicas transformem a tua vida e que você possa aplicar, acima de tudo, na sua vida e no seu dia a dia, tá certo? Antes queria mais uma vez aqui ler comentário aqui de Zene Barbosa, né? Já passei muitas vezes, acredito que essas sensações são inerentes a todos nós. Perfeito.
Exatamente. E é por isso que nós não controlamos, porque na verdade elas surgem de acordo com as experiências da nossa vida. Se a gente tivesse uma varinha mágica, se a gente tivesse o poder de controlar, a gente faria isso. Mas a grande questão é que os estudos mostram, por isso que eu trago muito a terapia de aceitação e compromisso, que o método e a forma mais eficaz não é a gente tentar controlar, né? Mas de fato é a gente aprender a lidar, porque não somos nós que escolhemos o sentir ou o pensar, mas as experiências, o contexto que nós estamos vivendo é que acaba trazendo tudo isso para as nossas vidas, tá? Muito bom, viu? Muito bom mesmo o comentário, Zene, contribuindo bastante aqui com a gente, tá? E que bom você ter essa coragem, né? Muitos aqui também tendo a coragem de poder comentar, de poder falar. Isso agrega bastante os nossos encontros e desperta, né, as nossas ideias, aquilo que a gente deseja compartilhar aqui com vocês, tá certo? E aí, só voltando o caso de Joaquina. Nas primeiras sessões, nós ajudamos Joaquina a identificar valores e a entender como a sua ansiedade estava interferindo na vida que ela desejava viver. É muito importante a gente ter esse nível de consciência. Joaquina estava deixando para trás vivências muito importantes e significativas. E sabe como eu soube? Uma das situações em que a gente vai pegando isso daí, veja bem, se não fosse a ansiedade, e aí eu queria que você aplicasse isso para a sua vida, tá? Se não fosse a ansiedade, o que você teria vivido que você não viveu por estar tentando expulsar a ansiedade? Repito, se não fosse a ansiedade, o que você teria vivido que você não viveu por estar tentando expulsar a ansiedade? Talvez, de pronto, de imediato, não chegue a resposta aí. Talvez sim, mas talvez não. Vale a pena você anotar, porque daqui a pouco você vai estar ali relatando: eu já deixei de viver isso, eu já deixei de viver aquilo. Porque Joaquina, ela começou a descrever muitas situações que ela foi deixando para trás, né? E por quê? Porque eu gosto. Doía, né, quando ela falava isso. E por que dessa dor? Porque eu gosto. Porque foram situações importantes que eu acabei não vivenciando. E essa é a grande questão, porque quando não dói, geralmente é porque não importa. A gente entra naquele modo ali do tanto faz, né? O tanto faz geralmente não é significativo para a gente. Mas quando você busca uma terapia, quando você busca uma ajuda, quando você está aqui na live buscando essa ajuda, com certeza, porque existem situações relevantes que você hoje está distante. Justamente lá pelo nosso início, por evitar a ansiedade ou por tentar controlar a ansiedade. A questão é que a briga com a ansiedade não estava deixando Joaquina ter certeza e muito menos se aproximar das situações importantes para ela. Porque a gente começa a ter uma clareza dos valores, a gente começa a ter uma certeza quando a gente começa a viver as experiências. Como é que eu sei que isso daqui realmente é importante para mim? É por isso que os valores, e está lá no vídeo, repito, você vai perceber que a gente identifica na história. Claro que a gente pode construir, nós somos seres humanos dinâmicos, a vida é dinâmica, mas ao longo da história nós podemos identificar valores, porque os valores estão dentro das experiências de vida, tá certo? E você? Deixa eu olhar para você aí agora, deixa eu ver aqui o que é que você pode colocar, inclusive. E você? O que é que você tem deixado para trás? O que é que você tem deixado lá atrás e que é muito importante para você, a ponto de doer quando você não está vivendo? O que você tem evitado por medo de sentir ansiedade? O que você tem evitado para que a ansiedade não apareça e ao mesmo tempo venha uma dor porque você não está vivendo aquilo? Um dos conceitos que a terapia de aceitação e compromisso utiliza é a desfusão cognitiva. E aqui agora, eu sei que você estava prestando atenção, mas eu vou chamar ainda mais a sua atenção, porque aqui a gente começa uma etapa da nossa live em que eu vou começar a te dar algumas dicas para como lidar com tudo isso. Quero te dar de pronto, sabe? Fazer essa entrega
para que você comece a aplicar na sua vida e você vai perceber as mudanças que isso causa quando a gente começa a colocar em prática. É um impacto muito interessante. Então, um dos conceitos é a desfusão cognitiva. É um nome muito estranho, é um nome que talvez quando a gente escuta assim, fala, o que é isso, pelo amor de Deus, né? Mas nós estamos na live descomplicando e eu estou aqui justamente para isso, eu quero descomplicar para você. E nada mais é do que você perceber os pensamentos sem obedecer. Também temos vídeo falando sobre isso lá no YouTube. Então, imagina só o tanto de coisa que a gente está trazendo aqui hoje e que você já pode ter acesso a essas informações. Não deixe quando acabar a live de correr lá, de fazer essa inscrição, de acompanhar vídeo por vídeo. Eu tenho certeza que vai agregar bastante para você, tá certo? E acompanhe também aqui no nosso Instagram, porque diariamente nós estamos postando sempre conteúdos falando sobre isso, tá bom? Jonatas Amaral M, tudo junto que você vai poder ter acesso, tá bom? Então, como eu falei, nada mais é do que você ter essa habilidade de perceber os pensamentos sem necessariamente você obedecer. Você já percebeu que diante de um pensamento ansioso, normalmente o nosso corpo sente sensações difíceis? E nós chamamos isso de psicossomatização, porque é exatamente quando o nosso emocional começa a gritar ou a se manifestar pelo nosso corpo. Então, quando Joaquina traz sensações de desmaio, coração acelerado, isso é uma psicossomatização. Está partindo do nosso emocional para o nosso corpo, tá certo? Então, presta aqui atenção. Eu vou te ensinar algo simples e que pode fazer a diferença, e que na verdade vai fazer a diferença. Primeiro, pessoal, dê um nome aos seus pensamentos. Dê um nome aos seus pensamentos. Não é para cada pensamento você está dando um nome, mas todos esses pensamentos, dê um nome para ele. O meu, eu chamo de resolutivo. Eu converso bastante, inclusive, com resolutivo. Então, comece a ter um diálogo com o seu pensamento através desse nome que você vai dar. Geralmente, o que eu sugiro é que você dê um nome que tem tudo a ver com o teu jeitão de ser. Eu sou uma pessoa resolutiva. Eu sou uma pessoa que gosta de estar resolvendo as coisas. Então, eu chamei, né, os meus pensamentos, né, e aí quando eles chegam, que eu tenho esse diálogo, de resolutivo, né? Então começa a conversar, começa a bater um papo. E aí eu vou trazer, por exemplo, a situação de Joaquina e o que eu faria, tá? O que eu faria se eu estivesse no lugar dela, né? Então, olha, diga aí a resolutivo, né? Eu iria começar pelo menos assim. Diga aí, resolutivo, você novamente aqui comigo, batendo esse papo, né? Então, provavelmente resolutivo iria falar, tá? Trazendo a situação de Joaquim, de que, olha, você não sabe falar em público, né? Tá, então você fala que eu não falo bem em público. Olha, você é até legal, viu, resolutivo? Porque eu sei que você quer me proteger de sentimentos difíceis, sentimentos que eu tenho sentido quando eu vou falar em público. E eu sei que nesse momento você está tentando me ajudar, me proteger. Porque quando você fala que eu não sei falar em público, o que é que eu vou fazer se eu te obedecer? Eu vou me afastar, eu não vou sentir a experiência da ansiedade. Beleza, alívio. Entretanto, eu vou estar me afastando de algo que é extremamente importante, que é valoroso. Foi o que aconteceu com Joaquina, né? Então, nesse papo com o resolutivo, eu ia virar para ele e dizer assim, olha, resolutivo, se eu te obedecer, por mais que a tua intenção seja boa, de querer me proteger, eu vou deixar de estar com gente. Eu vou deixar de estar passando informações através da minha apresentação, que também é muito significativo para mim. Eu vou deixar de estar interagindo com pessoas. E tudo isso é muito importante para mim. Então, por mais que você, resolutivo, não pare de falar, tá? Eu decido fazer o que é importante para mim. Eu estou percebendo os meus pensamentos, dando um nome, mantendo um diálogo e ao mesmo tempo eu me distancio no sentido de poder olhar para eles e isso me dá liberdade de escolher o que importa para mim.
Fez sentido? Ficou claro aí, pessoal? Pode colocar aqui, tá, com a gente. Mais pessoas chegando aqui. Rose mais uma vez aqui presente. Silvana presente aqui com a gente. Vanessa também. E aí deixa eu aproveitar, né? Boa noite. Ler aqui alguns comentários. Boa noite, Rose. Prazer ter você aqui novamente. Boa noite, Jonathan. Vanessa aqui com a gente. Tá certo? Jonatas, né? Estamos juntos, tá certo? Mais uma vez aqui também Paloma. Paloma acaba de entrar sempre conosco. Prazer, viu, Paloma? Muito bom ter você aqui, tá certo? Então, pessoal, essa é a primeira dica, tá? A primeira dica é essa. Dá um nome aí pro teu pensamento ou pros teus pensamentos. Começa a bater um papo com eles. A segunda, vamos lá. Compreender por que os sentimentos estão presentes. Nós chamamos isso de aceitação. Mas aceitação não é uma ideia de passividade. Eu tenho que aceitar que essa ansiedade vai estar comigo, então eu vou abraçar mesmo essa ansiedade e acabou, minha vida é isso. Não está no sentido de você ter uma vida passiva, tá? Não é isso não. É você compreender por que esses sentimentos estão presentes. Por quê? Porque quando esses sentimentos estão presentes, nós tendemos a fugir ou a lutar contra essas sensações, essas emoções difíceis. Então, você provavelmente, em algum momento, já tentou se distrair, assistindo filmes, né? Ocupando a sua vida com muitas tarefas, para não pensar, para não sentir. Então, você acaba ocupando todo o seu tempo para evitar a experiência da ansiedade. Então, tudo isso ainda está na questão da evitação. Por isso que compreender, entender por que essas sensações aparecem, por que esses sentimentos estão presentes, te ajuda bastante, tá certo? E é interessante quando eu falo sobre isso, porque eu lembro, não sei exatamente qual foi a live, mas foi uma pergunta, inclusive, né, de alguém que falou assim, distrair seria a solução? E nós, na oportunidade, falamos ali, conversamos, mas nesse momento, olha, por isso que é interessante a interação, né? Você lembra de uma coisa, traz, por isso que é importante você deixar sua dúvida, você dialogar aqui com a gente. Então, o que é que acontece? Quando essa distração te afasta de uma vida que você realmente deseja viver, não é nada eficaz, isso está te atrapalhando. É uma tentativa de controlar a ansiedade que, assim como Joaquina, que é o caso que nós estamos falando, estava tentando, evitando situações, né, em que ela iria sentir essa ansiedade, você pode ir, a sua evitação pode ir pelo caminho de uma distração, mas isso afastando você de uma vida que realmente você quer. Então, nós tendemos a essa luta, nós tendemos a fugir, mas sem abrir espaço para esses sentimentos difíceis, não nos permitimos a viver experiências significativas. Se a gente não abre espaço para compreender esses sentimentos, para compreender essas sensações, nós não nos permitimos a viver uma vida significativa. Tem mais uma frase que eu queria que você anotasse aí. Quem vir para a live agora pode trazer o celular, pode trazer aí um caderninho, sabe? Porque são pontos assim que ajudam bastante. Pode ter certeza disso. Até porque depois da live você pode processar melhor as informações. Mas veja, todo caminho que vale a pena carrega consigo a dor da escolha. Todo caminho que vale a pena carrega consigo a dor da escolha. Então, muitas vezes, você quer evitar uma dor, você quer evitar a ansiedade, mas você se distancia de uma vida significativa. Para Joaquina poder falar em público, interagir com pessoas, poder ter contato com pessoas, ela ia precisar fazer uma escolha de estar ali, se comprometer com esse valor. E é óbvio que a ansiedade iria fazer parte dessa experiência, porque toda escolha significativa e importante leva sim consigo essa dor, mas uma dor consciente, uma dor que a gente entende porque está ali, mas a gente não precisa fugir dela. Faz parte de uma experiência enquanto eu vivo o que eu quero, da forma como eu quero e que vai marcar a minha vida. Essa é a grande questão. Então, é claro que ao escolher falar em público, repito, no caso de Joaquina, a ansiedade vai vir.
E vem justamente pelo nível de importância que isso tem para a vida de Joaquina, tá certo? Gisela coloca aqui bem claro e luz. Deixa eu só me aproximar aqui, vou sair um pouquinho rapidinho só para enxergar aqui. Acho que eu já estou precisando de óculos, viu? Luciana, boa noite, Luciana, prazer ter você aqui, tá certo? Então, pense, tá? A primeira vez, e aí já é uma segunda dica dentro do segundo ponto. O primeiro, lembrando, é você dar um nome ao seu pensamento e manter um diálogo com ele, tá? Conversar com o pensamento, ouvir o pensamento, não necessariamente significa obedecer. Não obedeça quando você percebe que esse pensamento vai te distanciar da vida que você deseja, tá? Então, o segundo é compreender, o segundo ponto, compreender os sentimentos, porque esses sentimentos estão aí. E dentro desse segundo ponto, eu estou dando algumas dicas, tá certo? Então, a primeira foi exatamente abrir espaço para esses sentimentos. A segunda pense a primeira vez em que você se deparou com ansiedade. É o que nós estamos falando aqui. Com os sentimentos que a ansiedade traz, né? Qual foi a primeira vez que isso aconteceu? Feito isso, perceba a função dessa ansiedade. Por exemplo, sempre que seu coração batia muito forte, sempre que você suava diante de pessoas, o que é que você fazia? Você se recolhia? Qual foi a tua primeira experiência que tu lembra? Depois, entender a função. Porque o que é que você fazia quando isso acontecia? Você se recolhia? Você evitava falar com as pessoas? Porque muitas vezes, quando você se recolhe, quando você evita falar, você está se protegendo das críticas. Você está se protegendo de julgamentos. Então isso foi necessário ao longo da sua vida para você realmente se proteger. Mas é importante você olhar para a sua vida como está hoje. Porque em muitas situações essa proteção pode te atrapalhar, repito, quando você se distancia de uma vida que você deseja viver. Nesse caso de Joaquina, eu não vou falar em público, eu não apresento trabalho, talvez até passo para um outro colega, não sinto essa ansiedade, como ela fez ao longo da história dela para se proteger, mas aí nesse sentido, ela acaba não vivendo o contato com as pessoas. E aí dói tanto que ela busca terapia. Entende? Por isso, reconheça quais são as mensagens que o seu corpo, que os seus sentimentos, eles estão passando. Porque muitas vezes o seu corpo, através da ansiedade e os sentimentos, eles podem estar passando primeiro. Importa para você aquela experiência ser vivida? Importava muito para Joaquina. Importa até hoje para Joaquina viver essa experiência. Segundo, será que a mensagem que o meu corpo está passando é que ele quer me proteger? Ele continua, como fez lá atrás, querendo me proteger das críticas, dos julgamentos, né? Das possibilidades que são reais, de não apresentar bem e aí me sentir frustrado. Será que o meu corpo continua dessa forma? Nós estamos aqui entendendo a função. Por isso que a ansiedade existe na sua vida. E isso é interessante porque quando a gente entende a função, a gente diminui a nossa luta. Tá certo? Agora, entender, assim como lá o pensamento, não é obedecer. Tá certo? A questão é que, como nós vimos lá atrás, essa proteção, muitas vezes, assim como os pensamentos, que também vêm em muitas situações, vem com essa função, com esse objetivo de proteção, pode atrapalhar você de viver o que é importante. Tá certo? A terceira dica dentro desse segundo ponto. Volte para o momento presente. Naquele momento, seu corpo deseja fazer o quê? A mesma coisa que o passado, não é isso? Informar aquilo que te importa, te proteger dessas críticas. Falamos sobre isso. O que é voltar para o momento presente? É justamente quando você começa a ter essa percepção. Olha o meu corpo reagindo. Olha eu entendendo a reação do meu corpo. Tenha curiosidade pelas informações que o seu corpo
está trazendo, que os seus sentimentos estão trazendo. Curiosidade. Quando a gente está conversando com alguém, a gente não tem muitas vezes uma curiosidade quando o assunto é importante, é bacana, né? A gente não tem essa curiosidade. Então tenha curiosidade por esses sentimentos e por essas sensações. Tá certo? Nesse ponto, e o último quesito. Ouça essas informações, agradeça ao seu corpo por essas informações, mas, gente, se permita a fazer escolhas guiadas pelos seus valores. Não precisa obedecer às informações que foram passadas. Você pode ouvir essas informações, ter acesso a essas informações, descobrir essas informações, mas você não precisa obedecer quando elas estão afastando você de uma vida que te importa, mas que a sua escolha seja guiada pelo seu valor. Nesse sentido de Joaquina, era sim ir e fazer a apresentação em público. Nós não estamos livrando ela da ansiedade, mas nós estamos ajudando ela a lidar com a ansiedade. Como é que Joaquina gostaria de olhar para a vida dela depois de 5 anos, se ela ficasse o tempo todo se afastando de falar em público, sem deixar de estar interagindo com pessoas, sem deixar de ter contato com pessoas do trabalho e até de realizar outros contatos? Será que ela ia olhar para a vida dela e falar assim, essa é a vida que eu, Joaquina, gostaria de ter vivido? É bem provável que não, ou com certeza que não, porque se ela busca terapia justamente por conta disso, é porque ela estava distante do que ela gostaria de estar vivendo, sabe? Então, a gente não entra muito nessa, do teste. A gente observa, a gente escuta, a gente só não obedece quando isso afasta a gente da vida que realmente importa. É como se o seu pensamento fosse alguém que está ali conversando com você, né? E aí nessa conversa, você pode até dizer, você tem razão, né? Você está certo, mas olha, se eu seguir isso que você está falando, eu não vou ter a vida que eu quero, não. Isso é você ter uma perspectiva, né? Você ter essa difusão que a gente falou aqui. Então, acredito que por aí a gente consegue lidar de uma maneira muito eficaz com aquilo que a cabeça traz para a gente e, consequentemente, com o que a gente vai sentindo em torno disso, né? Maravilhoso aqui os comentários, porque olha como vai trazendo, vai enriquecendo a nossa discussão, o nosso diálogo aqui na live Descomplicando, né? E aqui, Charlene botando verdade, e esses pensamentos são autossabotagem. Se você não ter esse diálogo, aí já era, né? Se você realmente se distancia, vai ficar muito complicado, né? Daquilo que é importante. Realmente enfrentar e se permitir é a melhor solução. Isso só se dá em autoconhecimento guiado, né? E é o que a gente está trazendo aqui, é o que a gente está propondo aqui, inclusive nas nossas lives, toda quarta-feira às 19h30, tá certo? Então, volte para o presente, tenha curiosidade. Por fim, nesse ponto, novamente, ouça as informações, até agradeça, porque a sua mente está funcionando bem. A sua mente, ela não é maldosa não, ela quer te proteger, sabe? Até agradeça, mas nesse diálogo, repito, você ouvir as informações não necessariamente é obedecer as informações. Então você não precisa obedecer as informações passadas. Você pode ter conhecimento, você pode ter essa curiosidade, mas não necessariamente gerar uma obediência, tá certo? Uma terceira dica, né? Quantas vezes você foi dura com você mesmo? Essa é a terceira e última dica de hoje. Vai gravando aí, porque como eu falei, isso vai trazer um impacto, isso vai trazer uma diferença muito grande para você, tá certo? Vai te ajudar. Essa entrega aqui vai te ajudar, eu tenho certeza disso. A terceira dica. Quantas vezes você é dura ou você é duro com você mesmo ou com você mesma? Não deveria sentir isso. Eu não deveria estar sentindo isso. Não vou falar nunca em público. Eu não vou conseguir nunca uma situação como essa. E aí nós vamos praticar aqui um pouquinho da autocompaixão. Falamos sobre isso aqui em uma das nossas lives. E nós temos postado conteúdos, principalmente ali no Instagram, você vai ter acesso
a uns recortes importantes da autocompaixão. Então vale a pena você acompanhar. E essa é uma terceira dica fundamental, essa autocompaixão. Eu quero trazer dentro da autocompaixão, que aí teriam outros tópicos, mas eu quero trazer um que é a autobondade. E por que nesse momento eu não vou falar de todos? O tempo é muito curto, nós já falamos sobre isso, então é algo que eu gostaria de trazer nesse ponto, porque vai fazer muito sentido para a nossa discussão hoje. Primeiro, que você não sente porque você quer, tá? Repito, as experiências acabam fazendo com que você sinta. Você precisou muitas vezes até aprender a sentir. E nós acabamos de viver isso. Você pode agir com bondade com você mesmo. E daí eu quero que você faça algo muito simples. É algo muito simples. O que você falaria e como você trataria uma pessoa que você ama? Agora, uma pessoa que você ama muito, uma pessoa que é muito significativa para você, passando por essa situação. O que você faria? Como é que você trataria essa pessoa? Será que você chegaria para essa pessoa que você ama e falar, olha, você não vai falar em público mesmo não. Ó, essa sociedade não vai largar você mesmo e tal. Uma pessoa que você ama, seria assim? Ou seria de uma outra forma? Provavelmente, você já deve estar pensando aí, seria totalmente diferente do que você está falando. Então sabe qual é a minha dica? Comece a praticar isso com você mesmo. Faz isso com você mesmo. Sabe? É como se você estivesse dentro da tua própria história, mas não nesse momento você sendo o personagem da sua história, mas você sendo o autor da tua história. O autor, ele vê os personagens. Então muitas vezes ao ver o personagem, e aqui eu vou falar Saulo, que entrou aqui agora, Velber, CD. Então ao ver esse personagem, tá? Eu tô olhando aqui pro Velber personagem, eu sou autor. Então eu tô olhando pro personagem. O que é que eu tô vendo aqui nesse personagem? Como é que tá a vida desse personagem? Então eu olhando para ele, sendo o autor, qual é a história que eu quero escrever para ele? Isso é autocompaixão, isso é autobondade. É você poder olhar para com você mesmo como você olha para quem você ama. É você agir como você gostaria que alguém que você ama estivesse agindo numa situação como essa. Feito isso, Joaquina começou a notar mudanças relevantes na vida dela. E antes da gente ir para esse fechamento, deixa eu ler aqui mais alguns comentários que são importantes, Realmente, essa que eu falei, Seja gentil com você mesmo, excelente dica, Com certeza, estamos aí. Cunha, essa aula aqui, valeu, John, boa noite, bem-vindo e continue conosco. Então, feito isso, Joaquina começou a notar mudanças relevantes. Ao invés de eliminar a ansiedade, ela focou em viver de acordo com aquilo que é muito importante para ela, de acordo com os valores. Então, passar informações às pessoas através da apresentação, interagir com as pessoas, estar conectado com essas pessoas, era algo extremamente importante. Então, ela começou a focar muito nisso. E ela começou, então, não só a focar, como a se comprometer com essas vivências. Em outras palavras, na presença da ansiedade, ao se socializar, ela se comprometeu a participar dos eventos sociais importantes, independente de um número alto ou de um número pequeno, justamente por valorizar contextos ou conexões importantes para ela. Resultado desse método, resultado disso que nós falamos aqui hoje, redução da ansiedade. Esse não é o objetivo principal, não, mas acaba acontecendo. Isso acaba acontecendo naturalmente. Se você lida de uma maneira eficaz, isso acaba acontecendo. Você vai lidar de uma maneira muito natural. Flexibilidade psicológica, ou seja, Joaquina começou a ser flexível com ela mesma. Ela desenvolveu a habilidade de agir conforme os valores dela,
conforme aquilo que de fato era importante para ela, que ela não queria negociar. Se é uma coisa que quando a gente fala dos valores, é essa palavra, é aquilo que é inegociável, é aquilo que você não abre mão na sua vida. Então ela começou a viver nessa direção. E com isso ela começou a ter um bem-estar de uma forma geral. Não só agora no trabalho, mas em outras relações, na vida dela como um todo. Isso passa por família, amigos, lazer. E é claro que isso também aumentou a autocompaixão que nós falamos aqui por último. Quando você começa a ter essa compreensão, quando você começa a entender o porquê dessa ansiedade, quando você começa a dialogar com os pensamentos sem gerar obediência, você começa a olhar para a sua vida e ver a pessoa de direito que você tem. Direito de viver aquilo que te importa, direito de poder acessar as experiências que estão aí e que você não negocia, direito de poder viver a sua vida, que inclusive só pode ser vivida por você. Ninguém pode viver a tua vida, só você, tá certo? E a ACT, a terapia de aceitação e compromisso, ela foi instrumento para essa transformação. A transformação da relação da ansiedade com Joaquina, ou a relação de Joaquina com a ansiedade. A terapia de aceitação e compromisso trouxe isso, trouxe esses benefícios que nós falamos aqui. E é claro, com certeza, também pode transformar a tua vida. De fato, tudo isso que nós estamos trazendo pode sim transformar a tua vida, tá certo? E agora deixa eu te fazer perguntas rápidas. Você se identificou? Fez sentido, tá? De hoje, tá? Nós vamos seguir juntos ao final de algo extremamente valoroso e significativo, tá certo? Fez sentido, pessoal? Você se identificou? Por isso que nós colocamos aqui, né? Falando, discutindo sobre uma história de ansiedade. Não tem como, né? A gente acaba olhando e aplicando para a nossa vida. Eu acredito que se não for a realidade de todos, a realidade de muitos que estão aqui. E aí eu espero na próxima quarta-feira estar aqui novamente com vocês, com as pessoas novas que estão chegando, outras que possivelmente virão, para a gente estar falando sobre esse assunto tão importante, tão relevante e que, principalmente, através desses nossos momentos, nós estamos transformando vidas. Isso é extremamente significativo. Então, pessoal, muito obrigado.